Então, para conversar um pouco com a gente sobre os cuidados com a pele no verão e esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber ela que é médica dermatologista, aceitou nosso convite, está aqui, a doutora Marinei Nogueira Rubens. Doutora Marinei, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Prazer em conhecê-la, doutora. Obrigada, que Deus abençoe. A senhora está vindo de onde? Aqui. Eu estou vindo de Cruzeiro. Alô, Cruzeiro! Obrigado por emprestar a doutora Marinês um pouquinho com a gente aqui, viu? Doutora, o verão tá aí, o calor veio com tudo, muita gente gosta de desfrutar, quer pegar vitamina D no sol, mas tem que se cuidar. Exatamente, né? E a pele é a nossa interface com o mundo, né? Exato. Então, é o nosso embrulho, é ela que recebe primeiro as radiações e primeiro os benefícios e os malefícios do sol. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar. Doutora, por favor, sente-se. Minha gente querida, a doutora já está aqui, a doutora Marinês está aqui. Hoje o assunto é muito interessante, porque diz para todo mundo os cuidados com a nossa pele. Como disse a doutora, é o nosso maior órgão que a gente tem, a gente precisa cuidar porque o sol bate ali e se a gente não se proteger, não se cuidar, as consequências, um verão pode ser prazeroso, mas também pode lá na frente ter consequências, viu? Então, doutora, assim, por que é importante? Porque a gente fica mais próximo do sol, o sol abaixa e vem mais perto da terra, como é que é? Por que a gente tem que se cuidar? Bom, nós moramos num país tropical, né, Frei? Então, é um país ensolarado e onde a cultura de se expor ao sol, ela é muito difundida. Então, todas as pessoas gostam de chegar nessa época do ano e ficar bronzeado, ganhar aquela cor, porque isso é sinônimo de saúde, sinônimo de status. Só que a pele, nessa de ficar mais bonita, bronzeada, ela sofre, porque o sol no verão, ele está mais próximo da Terra, certo? A quantidade de radiação que chega até a superfície da Terra é muito maior, mais intensa, e então pode causar muito mais danos na nossa pele nessa época do ano. Doutora, isso é para todo mundo, desde a criança ao idoso, assim, porque tem muita gente que diz, eu tenho a pele mais escurecida, eu sou de a pele negra, a pele mais clara, enfim, ou seja, toda pele é pele, independente da raça, da cor, pele é pele. Pele é pele, certo, só que existem aqueles grupos que são mais susceptíveis aos malefícios da radiação solar e aqueles que são mais protegidos. Por exemplo, uma pele de um negro, ela tem maior produção de melanina e a melanina protege do sol. Quanto mais clara a pele, quanto mais claro o cabelo, os olhos... Já anoto, tá? Então, quanto mais sensível a pele, menos proteção ela tem à radiação solar. Mas, a princípio, todo mundo tem que se proteger, todo mundo deve se proteger. É claro que quanto mais clara a pele, quanto mais claros os cabelos, mais claros os olhos, maior tem que ser a proteção. Quando a senhora fala assim de proteção, é não sair de casa sem um protetor solar? Sem um protetor solar adequado, sem uma roupa adequada, né? E não ficar se expondo demasiadamente, ficar torrando lá no sol. Qual o período do dia que o sol, por exemplo, aquela pessoa que gosta de uma praia, é tão bonito a gente ver o clima de alegria, de festa, uma praia, uma piscina, qual o período assim que o sol está mais assim, violento? É assim, não venha nesse período que eu vou te torrar, vai dizer o sol aí. Então, é o período que vai de 10 até as 3 horas da manhã, tá. Certo? Da manhã? Desculpa, da tarde, banheiro. É claro. Das 10 da manhã até as 3 da tarde. Tá. Mas por quê? Porque nesse horário, a radiação solar, ela atravessa uma camada da atmosfera menor. Está bem em cima. Está bem em cima, então ela chega em maior quantidade. Enquanto que antes desse horário, antes das 10 da manhã, depois das 3 da tarde, 4 da tarde, o caminho dentro da atmosfera é maior, então ela se perde um pouco. Então ele é menos agressivo nesse momento. Isso a gente falando de radiação ultravioleta B, que é a radiação responsável por causar o câncer de pele. Mesmo na sombra, mas assim eu estou protegido, não coloquei proteção solar nenhuma, porque eu estou na sombra, eu estou debaixo daquela barraca, vai entrar Vai, porque assim, a radiação, ela não vem em linha reta, certo? E ela também é refletida. Então não é como os pingos de chuva que cai tudo na vertical. Então ela vem em várias direções, ela é refletida pela areia, pelo solo, né? Pela luz. Então, mesmo debaixo da barraca, você está sujeito a se queimar. Mas assim, doutor, eu estou protegido porque agora eu estou dentro da água, eu estou lá tomando banho no mar, na praia, na piscina, eu estou dentro da água, então eu estou protegido. A água me protege? Não, a água também não protege, também vai entrar radiação, vai passar radiação. Muitas vezes as pessoas pensam quando está nublado, né? Hoje está nublado, hoje está chovendo, não tem problema. Continua passando radiação. Ou seja, a radiação está entrando Está entrando, e às vezes é até mais perigoso, porque a pessoa tolera mais.
Então, às vezes você não consegue ficar sob aquele sol escaldante, mas você consegue ficar exposto sob um dia nublado. Só que ali você está pegando uma radiação tão intensa quanto sem o sol direto em você. Eu não vou passar protetor solar, porque hoje está nublado, está meio chuvoso, etc. Então, mesmo que eu entre na água, o sol não está aqui, então não vai fazer mal. Vai fazer mal. E ainda tem um detalhe, né? Porque a radiação solar, ela tem um efeito acumulativo na pele. Então, assim, cada fraçãozinha, cada pouquinho de sol que você toma, que você se expõe, ele vai marcar a sua pele. A gente não apaga. Como é que a gente vai acumulando? Vai acumulando. Então, né, se o dia está ensolarado, você ficou 5 minutos, ou se o dia está nublado, você ficou meia hora, aquela meia hora vai se somar aos 5 minutos da vida inteira. Então, mesmo em dias nublados, enfim, com pouca insolação, tem que colocar um protetor? Tem que usar um protetor solar. Se você vai fazer alguma atividade demorada ao ar livre, tem que usar. Entendi. Certo? É muito importante isso. Agora, a pele, como é que o sol vai fazendo? O que vai acontecendo com a pele? Como é que a pele começa a ficar desprotegida, doutora, aos poucos? Não, na verdade, assim, a proteção ela é conferida pela melanina. Que a melanina é um pigmento que dá cor pra gente. Okay. Então, todos nós temos a mesma quantidade de células produtoras de melanina. A diferença é a capacidade de produzir essa melanina. Então, uma pessoa muito clara, ela não tem capacidade de produzir muita melanina. E a pessoa de pele morena produz mais melanina, que vai estar protegendo a pele do sol. Okay. Então, aquela pessoa que não tem melanina suficiente, que tem a pele clara, quando ela começa a receber essa radiação solar em excesso, ela vai tentar reagir, vai tentar se defender, só que ela não tem capacidade. É como se você exigisse de uma fábrica que tem capacidade de produzir 100 carros por mês, que ela produzisse 1000. Ela não vai conseguir. O que vai acontecer é que vai sair carro com defeito, faltando porta, faltando peças daqui e dali. E é isso que acontece com a pele, porque a pele ela vai ser muito exigida, ela não é capaz de responder, e aí começam a aparecer as manchas, começam a aparecer as pintas, algumas células começam a se multiplicar de forma desordenada, e aí começam os efeitos ruins na pele. Luz faz lembrar foto, foto faz lembrar visual. Então vamos mostrar algumas fotos, doutora? Vamos mostrar uma foto para quem está em casa, assim, ter também presente aí os raios, os efeitos do sol na pele. A aula é sua, doutora? Então, aqui a gente uma ilustração, né, sobre o caminho do sol na atmosfera durante o dia. Então, quando a gente fala que antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde a gente deve mais seguro, é porque o trajeto dentro da atmosfera é maior e a capacidade de penetrar na pele desses raios vai ser menor. Agora, durante o meio do dia, né, entre ali por volta de meio-dia, 11 horas, esse caminho ele é mais curto e a radiação vai incidir diretamente, entrando profundamente na pele. E essa entrada profunda na pele vai estimular os melanócitos. Vai entrando em outras camadas. Vai nas camadas todas da pele, certo? Então, aí a importância da gente estar se protegendo, seja com protetor solar, seja com roupa, usar todos os métodos de proteção. Então, aquelas pessoas que estão na praia sentadinhas, aquelas cadeirinhas, mesmo com as barraquinhas, estão lá 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde ali, independente se está com uma barraquinha, etc., o sol está vindo com tudo. O sol está vindo e ele está refletindo, a gente não pode esquecer disso, porque ele reflete na areia, ele reflete no solo da piscina, ele reflete na água e volta para você, certo? E você com aquela falsa ideia de que está protegido, acaba ficando mais exposto. Exato. E como a senhora falou, é acumulativo, E é acumulativo, o efeito do sol na pele é acumulativo. Para você ter noção, os principais efeitos negativos do sol ocorrem nos primeiros 20 anos de vida. Então essa é a importância da gente cuidar das crianças, dos adolescentes, porque nos primeiros 20 anos, os maiores estragos são feitos. Porque só que é o processo de renovação celular aí mais eficiente, e também porque nessa época existe assim menos cuidado. A criança depende de alguém que cuide, que passe o protetor solar. E o adolescente tem a cultura, né, também da exposição ao sol. Mas esses efeitos negativos não vão aparecer ali naquele momento. Eles vão aparecer mais tardiamente. Então, às vezes, um câncer de pele que você apresenta lá por volta de 50, 60 anos, ele foi plantado, ele foi cultivado lá na infância, na adolescência. Acumulativo. Acumulativo, O que a gente está vendo nessa foto aqui, além de pessoas lindas aqui? São pessoas lindas, né? O tipo de pele, ele é classificado em relação a, assim, a gente pode falar que as pessoas têm pele oleosa, têm pele seca, mas a gente também pode classificar a pele em relação à resposta ao sol. Então, são os fototipos de pele. Então, a gente classifica em 5 tipos
fundamentais, que vão do número 1, que é aquela pele mais clarinha, onde a pessoa tem o olho claro, geralmente, até a pele do negro, certo? E qual que é a diferença nisso daí? É a capacidade de responder ao sol. Então, a pele tipo 1, que é a mais clarinha, a pessoa, ela sempre se queima se ela se expor ao sol. Ela nunca vai bronzear. Entendi. Ela nunca vai pegar uma corzinha. Não é bronzeada, é queimado já. É queimada, ela vai ficar cor de rosa. Aí, a pele tipo 2 já melhora um pouquinho. Ela pega uma corzinha, mas ela vai queimar... Pigmentação. Uma leve pigmentação, mas ela vai queimar muito mais ainda do que a pele do terceiro, no número 3, que é a pele da pessoa morena clara. Aquela pessoa morena clara já pega uma cor, já se bronzeia, mas ainda se queima, ainda fica vermelha, certo? E depois do tipo 3, a tipo 4, já é a pessoa um pouco mais morena, certo? É graduação de pigmento na pele. A pessoa mais morena, ela vai sempre se bronzear, certo? E ela vai queimar pouco. E a pele do negro, que ele nunca se queima. Mas só, não é por isso que ele está 100% protegido. Ok, ele nunca se queima, doutora, assim, é bom até tirar desmistificar, não queima porque tem mais melanina, protege mais assim, mas o raio do sol vai penetrar em outras camadas da pele, não vai? A melanina, ela vai bloquear essa penetração, justamente, certo? Ele não vai penetrar tão profundamente assim. Então, ele vai funcionar justamente como um filtro solar físico. A melanina ali vai proteger. Olha que interessante. Certo? Parabéns aí aos negros. Mas isso a gente está falando de raio ultravioleta B, que é raio que causa câncer de pele. Mas o sol tem outras radiações. Então, a gente tem, por exemplo, a radiação ultravioleta A, que é responsável pelo envelhecimento da pele. O sol resseca. O sol resseca. Se você não hidrata, resseca mais ainda. Resseca mais ainda, né? Porque o calor, o infravermelho, traz o calor e a pessoa desidrata, né? Entendi. A pele desidrata. Então, o raio ultravioleta A, ele é responsável pelo envelhecimento da pele. E esse raio ultravioleta, a melanina não vai proteger. Entendi. O ultravioleta A. Então, a pessoa está protegida, mas ela está envelhecendo. Ela está acelerando seu processo de envelhecimento. Essa foto aqui ilustra, então, o cuidado. Hoje tem até umas roupas térmicas aí, a gente vê, né, doutora? Eu sei que protege aí, pois né? Eu gosto muito dessa foto, que eu acho bastante interessante, é o seguinte, né? Perguntam com muita frequência, qual que idade meu filho pode ir na praia? Eu tô com um bebezinho, qual é o filtro solar ideal para o meu filho? Criança até 6 meses de idade não tem que ir na praia, padre. Não tem. Porque ele não pode usar filtro solar. Até 6 meses de idade, não deve. Porque não pode usar filtro solar. Porque a pele é uma barreira. E essa barreira não está completamente amadurecida até os 6 meses de idade. Isso é muito sério. Até 6 meses, criança... Mas assim, então eu não vou na areia, no marzinho, assim. Mas eu fico lá na casa. Eu estou com a casa de um amigo, eu estou na minha casinha, etc., na praia, no litoral, etc., nem isso fazer, doutor? Não, pode ir pro litoral, mas essa criança vai ficar dentro de casa, não certo? Pode expor. Ela não pode ficar exposta. Entendi. Porque a pele é muito sensível, vai queimar. Filtro solar não pode usar até 6 meses de idade, porque a permeabilidade está aumentada dessa pele, então as substâncias químicas dos filtros solares, eles têm muito mais chance de penetrar e causar irritação na criança. Então, bebê até 6 meses não deve ir na praia, não é um programa para eles. A partir dali, de 6 meses até 2 anos de idade, já existem produtos que podem ser utilizados, certo? Filtros solares adequados e as roupas que protegem. Isso é dito na TV? Não é dito na TV, doutora, assim, a gente não vê campanhas assim, olha, não leve seu filho, etc., com menos de 6 meses, a gente não ouve. Graças a Deus tem um Saúde e Fé que está dizendo isso, exato, viu, doutora? É uma coisa que tem que fazer parte da educação, da puericultura, né, do cuidado do bebê. Então, até o pediatra tem que estar participando junto com a gente nisso daí, porque muitas vezes vem pra gente, pro dermatologista, perguntando qual é o filtro que o meu bebê pode usar. Ele não pode usar, até 6 meses não deve usar nenhum filtro solar. O filtro, doutora, assim, aquela pessoa que vai usar, coloca de manhã, está protegido pro dia todo? Não está protegido pro dia todo. Primeiro que tem que saber colocar o filtro, né? Que é uma coisa que nós não sabemos. Nós dermatologistas até sabemos. Coloca de mais ou de menos, é isso? Dificilmente alguém coloca demais. A verdade é essa, né? E qual que seria a quantidade ideal? Primeiro o seguinte, o filtro solar ele tem que ser colocado antes de se expor ao sol. Porque ele demora de 15 a... Não é lá. Não é lá na praia. Tá. Porque ele demora de 15 a 30 minutos para começar a fazer efeito. Para a pele aderir, etc. Para ele ter a reação química na pele. Aquela película. E fazer a reação de proteção. Porque ele protege de 2 maneiras. Ele protege como uma barreira física, como se fosse uma roupa, mas também como uma barreira química. Esta barreira química, ele tem que reagir com as células da pele para que ele faça essa proteção. E isso vai de 15 a 30 minutos. Então coloca em casa, espera meia horinha. Com o
com menos roupa possível. Tá. Então, falando-se de criança, a criancinha sem roupa mesmo, passa o filtro solar bastante nela, certo? E o adulto também tem que ser assim. Muito bem, ele só vai estar protegido depois de meia hora. Antes disso, ele ainda está susceptível. Então, aquela pessoa que chega na praia e passa lá o filtro solar, ela vai ficar durante 15 a 30 minutos recebendo radiação. Ela vai se queimar, certo? E como passar o filtro solar? Qual é a quantidade de filtro solar? Isso é importantíssimo. Presta atenção agora. É importante porque aquele número que vem no filtro solar, né, FPS 30, FPS 50, é o fator de proteção solar. Isso ali só funciona se corretamente usado. Então, se a pessoa usar corretamente, o que é usar corretamente o filtro solar? É usar sem cerimônia, sem economia. Certo? Usar mesmo. Usar mesmo. Para ter uma noção, né, no rosto, a gente tem uma regrinha chamada regrinha da colher de chá. Né? Para o rosto, pescoço, cabeça, quem tem calvície, você vai gastar quanto de filtro solar para estar protegido? Metade do tubo. Nem tanto, né? Mas uma colher de chá. Tá. Certo? Para o braço e antebraço, uma colher de chá. Para o tronco, na frente, nas costas, 2 colheres de chá. Perna, 2 colheres de chá. Então, se você for ver, passar o filtro solar no corpo todo, um desses frascos de filtro solar não pode durar muito. E o que acontece? A gente vai para a praia, leva, ele volta pela metade. Volta pela metade e guarda para o verão seguinte. Guarda para o verão seguinte, né? E uma outra, agora essa questão mas quanto é uma colher de chá? Às vezes a pessoa não sabe sobre isso, é fazer o uso dele generosamente, aplicar uma camada generosa e imediatamente após uma segunda camada. Mas, doutora, assim, o que muita gente reclama, né, doutora, assim, é que de repente se coloca no rosto, vai um pouquinho suar, correr fazendo exercício, já vem para o olho, né? Então já machuca, já dá aquela ardência, a pessoa já coloca o dedo, aí pronto, vamos tirar essa coisa do corpo. Exatamente, esse é um grande problema. Mas hoje em dia a indústria é tão desenvolvida que a gente tem inúmeros tipos. Já tiraram esse que... Sim, não, eles continuam, certo? Eles continuam no mercado, os que ardem, mas tem aqueles que não ardem. Então, por exemplo, um atleta ou uma pessoa que transpira muito, existe um tipo de filtro solar mais adequado para ele. Geralmente são aqueles filtros que são em bastão, que eles não vão escorrer. Então, mesmo com a transpiração, eles não vão irritar os olhos. Porque isso, às vezes, é motivo. Exato. Outra coisa, a pessoa não gosta de ficar melada. Tá toda melada, toda branca, dar um abraço né? Alguém, vai segurar alguém, ficar um filho, aquela melação toda. Tá colando, né? Mas hoje em dia, os filtros já não são mais assim. Então, nós temos filtros que são os filtros mais Aqueles de creme é igual aqueles de spray ou... Olha só, se usado corretamente, sim, certo? Só que a chance de você acertar com creme é maior do que com spray. Porque o spray você tem mais chance de fazer uma distribuição irregular. Né? É mais prático, é mais fácil, mas o de creme é mais garantido. Ok. Né? Temos mais fotos aqui para ilustrar aqui. O que é, ou seja, hidratar, comer bastante bem, comer legal, comer saudável. Então, né, a alimentação, as pessoas se perguntam, tem algum alimento que eu possa usar que vai me ajudar a proteger do sol, ou que vai fazer bem para a minha pele, né? Então, o que é muito importante nessa época do verão é lançar mão das frutas coloridas, dos alimentos coloridos, porque geralmente esses alimentos, eles são ricos em beta-caroteno e outras substâncias antioxidantes que ajudam a proteger você do sol, certo? E a regenerar essa pele também. Então, e é uma alimentação mais leve, uma alimentação mais saudável, que nessa época do ano seria o mais indicado. Certo? Então, vamos ver o que temos aí de dúvidas. Muitas dúvidas, doutora. Assim, vamos assim recapitular um pouquinho o que a gente viu até agora. Então, fundamental cuidar desse maior órgão que nós temos chamado pele, principalmente porque o sol vem com tudo e não pede licença. Exatamente, né? Então, verão, esse mês, padre, é muito interessante. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela faz uma campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer de pele. É o dezembro laranja, né? Igual tem os outros meses do ano, tem outubro rosa, novembro azul, nós temos o dezembro laranja, que é um mês de pensarmos e proteger e aprender a nos proteger do sol. Quando a gente não protege, acho que ficou bem clara a mensagem do bloco passado, que o sol ele vai acumulando-se em nossa pele, a gente vai guardando aquela insolação e radiação, enfim. E aí como é que eu sei que a minha pele está dando sinais? Porque pode ser pintinhas, etc., sardas, já temos, mas quando é que começa assim, o sol a trazer outros tipos de machucadinhos, que é um câncer? Bom, aí quando desconfiar de um câncer de pele, na verdade, é isso daí, né? O câncer de pele, ele é extremamente frequente e normalmente ele aparece ou como uma pinta
nova, que a pessoa não tinha, ou uma verruguinha nova, ou então uma pinta que já tinha, que ela começa a se modificar, ou uma feridinha que não cicatriza. Entendi. Começa dando uma casquinha, aquela casquinha, a pessoa vai lá, tira aquela casquinha, forma uma outra casquinha, aí tira e forma outra, e passa uma pomadinha e não cicatriza. Então, geralmente, isso é um sinal de que pode estar desenvolvendo um câncer de pele. Então, para se desconfiar, se tem alguma coisa que mudou na sua pele, que está diferente, é novidade, se você não sabe o que é aquilo dali, tem que consultar o médico para poder descartar a possibilidade. Dermatologista? O dermatologista, mas quem não tem acesso ao dermatologista, que vá ao clínico geral, claro. certo? Porque uma visão assim geral da pele, todo médico é capaz de ter e desconfiar se se trata de uma lesão benigna ou maligna. Ô, doutora Marinei, quando a pessoa está lá e não colocou nenhum tipo de proteção, está lá, né, aquela pessoa, eu aguento o sol, está lá, a pele começa a ficar vermelha e depois, assim, com o tempo, a pessoa não consegue nem dormir de noite, que vem quadros febris, enfim, e começa a descascar, descamar. Aí significa que já lesou a pele, doutora? Lesou literalmente, queimou literalmente, né? Vamos fazer uma comparação. É como quando você vai, época de Natal, festas, coloca a leitoa para assar, a leitoa pururuca, é o calor que fez aquilo. Então, o que queima, o que deixa vermelho a pele é a radiação infravermelha. Então, que esquenta mesmo. E a pessoa pode ter quadro de insolação, que pode ser quadro muito grave, né? Mas aquilo já é indício do que já lesionou a pele. O que fazer? Colocar gelo? Não chegar, frio? o ideal é não chegar nesse ponto. Né? O ideal é você não chegar numa situação como essa, né? Porque essas áreas que sofrem queimaduras, que ficam muito vermelhas, que tem formação de bolhas, essas áreas serão áreas no futuro sujeitas ao desenvolvimento de câncer de pele. É muito comum nós diagnosticarmos câncer de pele em pessoas, às vezes até jovens, em locais em que ela apresentou bolha, em local que ela apresentou uma queimadura muito intensa, uma queimadura solar muito intensa. Então, uma vez que isso aconteceu, o dano já está causado, a gente não apaga mais. Mas o que você vai tratar vai ser o sintoma daquilo que você está sentindo. Às vezes a pessoa precisa tomar até um anti-inflamatório, um antitérmico para baixar essa temperatura, compressas frias, certo? E loções calmantes sobre a pele, como hidratante, e às vezes até medicamentos mesmo um pouquinho mais fortes são necessários. O banho de água fria aí ajuda? Sim, porque ocorre a temperatura, né? Ocorre um aumento da temperatura na pele e a gente tem que fazer uma troca com o ambiente, né? Entendi. Essa troca você faz através da febre, que você vai transpirar, ou então se você está tomando um banho mais frio, né, você vai estar passando o seu calor para a água e vai aliviar a situação. Mas isso são medidas sintomáticas, porque o dano já foi causado. Aquele não apaga mais. Doutora, além do nosso bate-papo, as perguntas estão chegando que a gente agradece. É a Márcia Pereira, de Ubatuba, São Paulo. Bom dia, Márcia, que Deus te abençoe, que bom que você está conosco. O protetor solar para as crianças protege mais? Pode ser usado em adultos, o que usa nas crianças? Pergunta a nossa querida Márcia. Bom, Márcia, sim, ele teoricamente ele protege mais, mas voltamos aqui, se usado corretamente. Ele pode ser usado pelo adulto? Pode ser usado pelo adulto, sim. O que acontece é o seguinte, o de adulto é que não deve ser usado para criança, porque todas as vezes que você for comprar um filtro solar e tiver escrito nesse filtro solar que ele é de uso infantil, ele já passou por uma inspeção da Anvisa e já recebeu esse título baseado na sua composição. Então, para ele estar escrito no rótulo que é um protetor infantil, ele realmente é apropriado para criança. Então, da criança para o adulto, mas do adulto para a criança exatamente. Não. O da criança pode ser usado no adulto, mas o do adulto não deve ser usado numa criança muito pequena, principalmente, né? E, assim, as pessoas pensam, muitas pessoas vão à consulta, qual é o melhor protetor? O número maior aí, né? Qual é o número maior, qual é o melhor protetor para usar no meu filho, ele é criança, eu posso usar qualquer um? Então, assim, nem todo mundo tem acesso ao dermatologista, nem todo mundo tem acesso ao médico. Às vezes parece uma viagem de surpresa, nossa, vamos viajar para a praia, o que eu vou fazer com um protetor solar, né? Compre um que tenha escrito infantil. Porque aí seu filho vai poder usar. Porque se ele está lá na prateleira da farmácia escrito infantil, é que ele já teve autorização dos órgãos competentes para estar usando aquele título e não vai fazer mal para o seu filho, certo? A Carmen Souza, doutora, ela que é de Piquete, São Paulo. Bom dia, Carmen, que bom que você está conosco também no Saúde e Fé, Carmen. Qual tipo de roupa ajuda a proteger a pele do sol, doutora? As roupas que têm a trama mais fechada do tecido, elas protegem mais. Então, assim, uma roupa de algodão, branca, que seja muito frouxa as suas tramas, o seu cruzado de fibras, ela vai deixar passar
radiação. As roupas de tonalidade escura, elas absorvem a radiação, protegem mais, tecidos sintéticos e com as fibras muito fechadas. Só que aí a gente cai num problema, porque fica impossível usar, que fica muito quente. Como é que você vai usar uma Mas hoje camiseta... já tem roupas, né, específicas. Exatamente. Como é que você vai usar uma camiseta preta lá no sol? Mas hoje em dia, a indústria já colocou nessa fibra que faz a roupa o protetor solar. Então, existem roupas específicas com protetor solar que funcionam. Geralmente, elas têm um fator de proteção em torno de 50 e ajudam muito. Para a criança, é fantástico. Isso. Porque aquela criança que não gosta de ficar passando protetor solar, se ela tiver com a roupinha, ela vai se divertir do mesmo jeito na praia, ela vai aproveitar, não precisa ficar exposta. Coloca a roupinha, mas também o protetor. Também o protetor nas áreas expostas, okay, é claro, né? Maravilha. O Lucas Ferreira, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Bom dia, Lucas. Que bom que você está conosco. Bem-vindo, Lucas. Óculos e sol ajudam a proteger os olhos de quais doenças? É importante também os óculos assim de sol, doutora? Sim, são importantes, sim. Qualquer óculos? Não é aí que tá, não é qualquer óculos. É importante que esse óculos, ele tenha certificação que tenha um fator de proteção, que é o que deve ser. Agora, aquele óculos que você compra lá na praia, que custa muito baratinho, esse óculos, ele vai ser... provavelmente vai fazer sombra. Vai fazer sombra só, ele não vai te proteger, né? E que tipo de doença que pode ser desenvolvida pela exposição ao sol? Catarata, certo? É uma doença que pode se desenvolver em função da exposição ao sol. E uma outra doença chamada degeneração macular, que também leva, na idade mais avançada, até a perda da visão. Então, aí a importância de você estar sempre se protegendo. Pessoas que trabalham expostas ao sol, por exemplo, um vendedor de praia, né? Ele tem que usar o protetor solar, não só no seu corpo, mas também para os seus olhos, né? Muito bom. Mais uma aqui, doutora Denir Santos, de Cana, São Paulo. Bom dia, Denir, que bom que você está conosco. Bem-vinda, viu, querida? É preciso ter um cuidado especial com cicatrizes e tatuagens aí, doutora? Sim, é preciso sim. Porque as cicatrizes, elas tendem a escurecer quando você toma sol, quando você se expõe ao sol. Então, existe um período que você deve evitar de se expor ao sol após uma cirurgia ou após algum machucado que você tenha na sua pele. Porque naqueles primeiros meses, a pele está num processo de regeneração, de recuperação, um processo inflamatório. Então, esse processo inflamatório gera um aumento de circulação no local, levando células inflamatórias que elas podem cursar com o que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória, que é um escurecimento pós-inflamação, principalmente se você se expõe ao sol. Então, tem que obedecer um tempo sem se expor ao sol, não só diretamente na cicatriz, mas como no corpo todo, porque quando você pega sol no corpo, mas está coberta a minha cicatriz. A cicatriz está coberta, mas você vai estar estimulando a produção de melanina no corpo como um todo. Ela também pode escurecer. E a tatuagem, se ela está recém-feita, né, ela é um processo de cicatrização, e ela tende a desbotar também aqueles pigmentos externos que são colocados na pele.